E aí, torcedor do Vasco? A expectativa em São Januário está nas alturas para o próximo confronto contra o Juventude, e o clima não poderia ser mais tenso. A equipe de Fernando Diniz entra em campo com uma missão que vai muito além de apenas conquistar os 3 pontos, quebrar um tabu que já dura mais de 16 anos. Desde o ano de 2009, o Vasco não consegue vencer o time de Caxias do Sul, e essa sequência negativa se tornou um fantasma que paira sobre o gigante da colina. Naquela última vitória histórica, em pleno Maracanã, o Cruz-Maltino venceu por 2-1, mas desde então os confrontos foram escassos e desfavoráveis. Foram apenas 3 partidas, com 2 derrotas sofridas em Caxias do Sul, ambas pelo placar de 2-0, e um empate em São Januário, quando o time cruz-maltino ficou no 1-1. Esse retrospecto curto, mas negativo, transforma o duelo em uma verdadeira prova de fogo para o time de Diniz, que precisa superar não só a pressão da tabela, mas também o peso histórico dos confrontos anteriores. A situação do Vasco no Campeonato Brasileiro não ajuda a aliviar essa tensão. Depois da derrota dolorosa para o Botafogo, a equipe estacionou na 9ª posição, com 42 pontos, e viu a possibilidade de uma vaga na Libertadores se tornar cada vez mais distante. O confronto contra o Juventude, que luta para escapar da zona de rebaixamento, ganhou contornos de partida decisiva. Cada bola, cada jogada, cada erro ou acerto pode definir o rumo do time na competição, e a torcida sabe que São Januário será um palco de cobrança e esperança ao mesmo tempo. Não se trata apenas de vencer um adversário complicado, mas de mostrar reação, de reafirmar a força do Vasco diante de um histórico que insiste em pesar sobre seus ombros. Além do peso do tabu, Diniz terá que lidar com mudanças importantes no elenco. O atacante David, que vinha sendo uma peça frequente no segundo tempo, não poderá jogar por ter recebido o 3º cartão amarelo na derrota para o Botafogo. Embora não seja titular, David é conhecido por sua força física, por sua capacidade de abrir espaços na defesa adversária e, principalmente, por marcar gols decisivos quando o time mais precisa. Sua ausência obriga Diniz a replanejar o ataque e pensar em alternativas que consigam manter o nível de intensidade e presença física que David vinha oferecendo. Matheus França e Gomes aparecem como opções mais prováveis para preencher a vaga, mas a pressão sobre ele será grande, já que a equipe precisa desesperadamente da vitória para manter vivo o sonho da Libertadores. Por outro lado, nem tudo são mais notícias para Fernando Diniz. O lateral Paulo Henrique retorna de suspensão e estará à disposição para reforçar a defesa e ajudar na construção das jogadas. Esse retorno é um alívio para o treinador, que vê na recuperação de um jogador titular uma oportunidade de equilibrar a equipe, especialmente em um confronto tão decisivo. A necessidade de organizar a defesa, manter a posse de bola e explorar as oportunidades ofensivas é clara, e Paulo Henrique pode ser fundamental nesse equilíbrio entre solidez defensiva e apoio ao ataque. O meio de campo, porém, ainda desperta atenção. Hugo Moura, que até pouco tempo era praticamente titular absoluto, se tornou reserva após a expulsão contra o Fortaleza. Sua ausência como titular vem gerando questionamentos sobre a sustentação defensiva da equipe, mas Diniz reforça que o time não depende de apenas um jogador para manter o equilíbrio. Tite, por exemplo, tem desempenhado um papel importante no meio de campo, e a possibilidade de ele atuar ao lado de Barros é real, dependendo da estratégia que o treinador decidir adotar para cada momento da partida. A dinâmica entre os volantes, a distribuição de tarefas defensivas e ofensivas e a capacidade de adaptação durante o jogo são fatores que podem definir o sucesso do Vasco contra o Juventude. É interessante observar que, na arrancada do Vasco no Brasileirão, a dupla de volantes composta por Barros e Hugo Moura trouxe força física e presença em campo, especialmente nos empates e vitórias contra adversários diretos. No entanto, nas partidas seguintes, Hugo não conseguiu manter o mesmo nível de atuação, e a expulsão contra o Fortaleza acabou mudando a estratégia da equipe. Diniz reforça que a sustentação defensiva não se limita à presença de um jogador específico, mas sim à organização coletiva do time. Cada movimento, cada posicionamento no campo, cada ajuste durante a partida faz diferença, e é isso que o treinador busca reforçar com seus atletas antes do confronto decisivo contra o Juventude. O duelo de sábado em São Januário terá o peso de um tabu, mas também a responsabilidade de uma recuperação imediata.
A derrota para o Botafogo deixou claro que o Vasco precisa retomar a consistência e a capacidade de competir em alto nível se quiser manter vivo o sonho de voltar à Libertadores. A torcida entende que a equipe precisa mostrar reação e que cada jogador terá papel fundamental nesse processo. Diniz, por sua vez, precisa equilibrar desfalques e retornos, ajustar o meio de campo, explorar ao máximo os talentos disponíveis e manter a pressão sobre o adversário para conseguir o resultado esperado. Cada partida do Vasco carrega não apenas a expectativa de vitória, mas também o peso histórico e emocional que envolve o clube e sua torcida. Quebrar um tabu de mais de 16 anos, superar desfalques importantes, ajustar a equipe defensivamente e explorar oportunidades ofensivas são desafios que transformam esse jogo em algo muito maior do que apenas mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. É uma prova de resistência, planejamento e espírito de equipe. O torcedor sabe que São Januário será um verdadeiro caldeirão, e que a reação do time pode depender de detalhes, da capacidade de adaptação e da entrega de cada jogador em campo. A pressão é enorme, mas também é um momento de oportunidade. O Vasco terá que mostrar força, inteligência e determinação, e Diniz terá que usar toda a sua experiência para montar uma estratégia capaz de neutralizar o Juventude, ao mesmo tempo, superar o peso do retrospecto negativo. A tensão é grande, mas a expectativa e a esperança também estão presentes em cada canto de São Januário. O time precisa provar que ainda está vivo na briga, que pode superar adversidades e que, mesmo diante de históricos desfavoráveis e desafios internos, é capaz de lutar por posições mais altas na tabela. Cada lance será decisivo, e a torcida estará atenta, torcendo para que o Vasco volte a vencer e, finalmente, quebre o tabu que insiste em atrapalhar a caminhada do clube. A tensão em São Januário vai muito além da simples necessidade de 3 pontos. O Vasco encara o Juventude com a obrigação de reverter não apenas o resultado do primeiro turno, mas todo um histórico recente que vem pesando sobre a equipe. A derrota por 2-0 em Caxias do Sul ainda ecoa na memória dos jogadores e da torcida, e cada detalhe da preparação do time de Diniz tem sido pensado para não repetir os erros daquele dia. O treinador sabe que é necessário equilíbrio entre ataque e defesa, inteligência para explorar espaços e velocidade para surpreender o adversário, mas também sabe que qualquer deslize pode ser fatal diante de um rival que vem lutando desesperadamente contra o rebaixamento e que, em certos momentos, joga sem pressão, apenas buscando aproveitar os erros do adversário. O desfalque de David é uma das questões que mais chamam a atenção. Ele é um jogador que, mesmo saindo do banco, consegue fazer diferença. Sua força física, capacidade de manter a bola e presença na área adversária faziam parte do planejamento de Diniz, especialmente para os momentos em que o time precisa de intensidade e presença ofensiva. Sem ele, o treinador precisará explorar alternativas e ajustar o posicionamento dos atacantes. Matheus França e Gomes aparecem como substitutos naturais, mas o desafio será integrar esses jogadores ao ritmo do time, mantendo a consistência e a capacidade de pressão que David normalmente proporcionava. É um teste de adaptação e inteligência tática que pode definir o resultado da partida. Por outro lado, o retorno de Paulo Henrique é um alívio para a equipe. O lateral tem sido peça importante para a construção de jogadas e para a cobertura defensiva, e seu retorno proporciona maior segurança ao sistema defensivo. Isso será especialmente importante diante de um Juventude que, mesmo enfrentando dificuldades no campeonato, costuma explorar espaços e contra-ataques. A presença de Paulo Henrique permite que Diniz mantenha uma linha defensiva mais organizada e, ao mesmo tempo, crie oportunidades de infiltração pelos lados do campo. Esse equilíbrio entre solidez defensiva e apoio ao ataque será fundamental, porque o Vasco precisa não apenas neutralizar o adversário, mas também ser incisivo para buscar gols em um confronto que pode ser decidido em detalhes. O meio de campo é outro ponto de atenção. Hugo Moura, que até pouco tempo era considerado titular absoluto, passa agora por um período de transição. Sua expulsão contra o Fortaleza alterou a dinâmica da equipe, e Diniz precisou reorganizar a formação para equilibrar defesa e criação de jogadas. Tietchan e Barros têm sido as alternativas para suprir a ausência do volante, mas a questão não é apenas substituir uma peça. Trata-se de garantir que a equipe consiga manter a intensidade, controlar o ritmo da partida e não perder a organização mesmo diante da pressão adversária.
Diniz enfatiza que a sustentação do meio de campo não depende exclusivamente de um jogador, mas de um trabalho coletivo, de movimentações inteligentes e de comunicação constante em campo. A expectativa é de um jogo intenso e estratégico. O Juventude vem motivado para enfrentar o Vasco, buscando pontos que podem fazer diferença na luta contra o rebaixamento, mas o cruzmaltino sabe que a pressão é muito maior sobre si. Cada bola parada, cada passe errado e cada oportunidade desperdiçada podem custar caro. Por isso, o planejamento de Diniz tem sido minucioso, com atenção a todos os detalhes, desde posicionamento defensivo até variações ofensivas que possam surpreender o adversário. A leitura de jogo será determinante, e a capacidade de adaptação durante os 90 minutos será testada ao máximo. O confronto também coloca em evidência a importância da experiência e da liderança dentro de campo. Jogadores mais experientes terão que assumir responsabilidades maiores, orientar os companheiros e manter o controle emocional, principalmente quando o jogo estiver tenso ou o placar desfavorável. A pressão do tabu, somada à necessidade de vitória, exige que cada atleta esteja atento, concentrado e preparado para agir de forma decisiva nos momentos críticos. A torcida, que não mede esforços para apoiar o time, terá papel fundamental, criando um ambiente que pode impulsionar o Vasco ou, caso a equipe vacile, aumentar a ansiedade em campo. Além da parte física e técnica, a questão psicológica será determinante. O time precisa acreditar que é capaz de superar o histórico desfavorável, que é possível virar o placar em favor do Vasco e que cada partida pode representar um recomeço. Diniz tem trabalhado para manter os jogadores focados, confiantes e preparados para enfrentar a pressão de um jogo decisivo, enfatizando que a organização coletiva e a entrega total em cada lance serão os diferenciais para conquistar o resultado esperado. A estratégia ofensiva deve considerar alternativas para explorar os pontos fracos do Juventude. Movimentos rápidos pelos lados do campo, combinações curtas entre atacantes e meio-campistas, e finalizações precisas serão essenciais para quebrar a defesa adversária. Ao mesmo tempo, a equipe precisa se manter sólida na defesa, evitando erros que possam ser explorados em contra-ataques. A capacidade de alternar entre ataque e defesa com rapidez e inteligência será um teste para o entrosamento do time e para a tomada de decisões de cada jogador. A escalação final ainda pode trazer surpresas, já que Diniz tem mostrado flexibilidade e capacidade de adaptação dependendo das circunstâncias. Cada substituição, cada ajuste tático e cada mudança de posicionamento durante a partida será analisada com atenção, pois qualquer detalhe pode ser determinante. O desafio de quebrar o tabu, conquistar os 3 pontos e manter o sonho da Libertadores vivo transforma esse jogo em uma verdadeira prova de fogo para o Vasco. São Januário se prepara para receber o confronto mais importante da temporada até agora. A expectativa da torcida é enorme, e o clube sabe que uma atuação consistente, determinada e inteligente será fundamental. Cada jogador terá que dar o máximo, cada decisão técnica será analisada e cada lance poderá mudar o rumo da partida. O gigante da colina entra em campo com pressão, mas também com a oportunidade de mostrar que é possível superar adversidades, vencer tabus históricos e reconquistar a confiança de sua torcida. A partida promete emoções fortes, tensão do início ao fim e a chance de transformar um jogo em um marco para o Vasco, que busca não apenas os 3 pontos, mas também recuperar a autoestima e a credibilidade no Campeonato Brasileiro. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Os bastidores do futebol brasileiro voltaram a ferver com um rumor que promete sacudir o cenário das SAFs. Segundo fontes próximas aos corredores da Crefisa, Leila Pereira, sempre estratégica e dona de um faro apurado para negócios esportivos, teria dado o recado de forma clara: Pedrinho será o CEO da Vasco SAF Crefisa. A frase, dita em tom firme e cheio de significado, acendeu o alerta nas mesas de debate e nos grupos de bastidores do futebol. A ideia de uma parceria entre a empresária e o atual presidente do Vasco, Pedrinho, soa, para muitos, como o início de uma nova era. O movimento, se confirmado, colocaria o clube carioca sob uma gestão moderna, com o peso financeiro e a estrutura de quem transformou o Palmeiras em um dos modelos mais bem-sucedidos do país.
A presença da Crefisa, que já demonstrou apetite por expandir seus investimentos esportivos, somada à visão reformista de Pedrinho, cria um cenário que mistura ambição, poder e uma boa dose de mistério. Nos corredores de São Januário, a notícia teria chegado como um vendaval. Alguns dirigentes evitam comentar, outros tentam confirmar discretamente. Fala-se que Leila, após anos de sucesso no futebol paulista, enxerga no Vasco uma oportunidade de diversificação, e também um desafio simbólico, recolocar um gigante nacional no topo, agora com a marca Crefisa estampada em um novo projeto de gestão. A relação entre Leila e Pedrinho, dizem os mais próximos, é de respeito mútuo e admiração profissional. Ela, uma empresária de pulso firme e discurso direto. Ele, um ex-jogador inteligente, carismático e com vontade de modernizar o clube que o formou. A combinação soa perfeita para um projeto ambicioso e, ao mesmo tempo, arriscado. Afinal, qualquer movimento envolvendo Leila e outra instituição que não o Palmeiras sempre gera reações intensas, dentro e fora do campo. Enquanto a torcida vascaína sonha e a palmeirense observa com curiosidade, os rumores seguem crescendo. Leila não costuma falar à toa, e quando manda avisar, há sempre um plano por trás. A pergunta que fica no ar é: será que o futebol brasileiro está prestes a ver nascer a Vasco SAF Crefisa, e com Pedrinho no comando? Por enquanto, é só burburinho. Mas nos bastidores, o silêncio estratégico de ambos fala mais alto do que qualquer desmentido. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.